com certeza. A gente, até há pouco tempo atrás, estava muito em voga ali, com esses coaches e tudo, o termo da neuroplasticidade, né? Que é justamente essa capacidade neural de criar essas novas conexões, da gente poder realmente criar novos padrões. Então, essa possibilidade de desprogramar algo é algo completamente normal. Eu vou trazer aqui para você um exemplo. A hipnose, muitas pessoas elas entendem isso como um processo muito estranho, muito fora do normal, muito sobrenatural, muitas vezes. Sendo que é um estado que todo ser humano já passou. Todo ser humano. Eu coloco assim, dou total certeza de que não tem nenhuma pessoa que nunca esteve em estado de transe. Tá? Yuri, se a gente for parar para pensar, o ser humano, ele é uma máquina ali que cada coisinha tem um porquê. Né? Cada coisa nossa, cada comportamento está ali por um motivo. Né? E por que então existiria essa coisa de hipnose que, no fim das contas, serve para fazer terapia e serve para fazer show? Se você for parar para pensar, evolutivamente, qual a vantagem da gente poder estar acessando esse estado? Então, a gente tem que entender por que esse estado realmente existe. Por que esse estado realmente pode ser acessado. E a grande verdade é que a hipnose é algo essencial para a sobrevivência do ser humano. Todo ser humano, quando nasce, ele já está em estado de hipnose. Todo. Tá? E ele vai se manter de forma constante no estado de transe hipnótico até mais ou menos os seus 6, 7 anos de idade. E isso eu coloco para todo ser humano. E isso de forma constante? Constante. A pessoa nasce, ela constantemente está em estado de transe. Tá? Até mais ou menos seus 6, 7 anos. Por quê? Porque o estado de transe... Só aproximar um pouquinho mais. Tá. Porque o estado de transe, na verdade, ele é um estado onde você vai estar com o seu nível crítico reduzido, aceitando coisas com a maior facilidade, e essas coisas que você está aceitando, você está trazendo para uma programação cada vez mais interna sua e gerando aquilo como um padrão seu, como um padrão de comportamento que você vai passar a ter. A criança, quando ela nasce, ela precisa se adaptar ao ambiente no qual ela foi inserida. Então, ela tem que entender como aquele mundo funciona. Ela tem que aprender a se comunicar, ela tem que aprender valores éticos, valores morais, muitas vezes valores familiares, religiosos. Ela tem que aprender a se adequar àquela sociedade que agora ela faz parte. E nada disso vem de fábrica, né? Nada disso está vindo de fábrica. Ela precisa, porque na verdade a pessoa que está nascendo aqui no Brasil, ela tem que ter um padrão comportamental completamente diferente da pessoa que está nascendo lá no Oriente Médio. São coisas completamente diferentes. E ela vai ter essa absorção com o meio. Então, ela vem para esse mundo aberta para absorver tudo o que está acontecendo. Você vê o jeito que uma criança, com muita facilidade, aprende a língua nativa. Rapidinho ela está falando. Se você pega uma criança e deixa passando constantemente um desenho, um programa de televisão em outra língua, já ela está falando também de forma muitas vezes até clara, obviamente as palavras que estão ali naquele programa que ela está assistindo, mas ela vai absorvendo isso. Os linguistas falam que essa primeira infância ela é uma janela de oportunidade para você ter duas línguas, como se fossem duas línguas nativas, duas línguas na sua programação inicial, justamente porque você está num estado onde você está se programando, você é uma esponjinha que está absorvendo tudo. Olha aqui, para você ter uma ideia, quem está ouvindo a gente é pai ou mãe, já deve ter passado por isso, da criança se machucar, vir chorando, e aí o pai ou a mãe virar e falar assim, vou dar um beijinho que passa. E a criança está lá com o joelho aberto, sangrando, mas um beijinho fez a dor ir embora completamente. Por quê? Porque ela está aceitando todas as sugestões que estão vindo do meio. Caraca. E aí, o que acontece? Com o tempo, ela vai trazendo questões externas ali, absorvendo e vai ficando cada vez mais racional, vai tendo cada vez mais as suas ideias, suas opiniões, que vai chegar um momento que o pai vai falar, vou dar um beijinho que passa, ela vai falar, óbvio que não passa, meu joelho está aberto. Entendi. Né?
Porque ela vai trazendo essa noção, ela vai, então, passando a ter uma opinião própria. E é nesse momento que ela passa a ter isso que o nível crítico dela é formado. Porque até esse momento, o nível crítico dela está no chão, ela está absorvendo tudo. É por isso que falam que a criança é uma esponja, né? Exato. De fato... Mas qual o grande problema? Ah. É que, realmente, mais uma vez, a sua mente colocou ela para, a curto prazo ali, estar absorvendo tudo do meio e se programar. Só que o que a gente não contava é que tem coisa ruim no mundo também. As pessoas falam besteiras estão passando e a pessoa está absorvendo tudo. Então, aquela esponjinha que puxa só coisa boa não existe. A esponjinha está puxando o bom e o ruim. Então, aí a gente já começa desde cedo a ter consolidação de traumas, a trazer elementos que vão gerar padrões comportamentais negativos lá para frente. Eu vou contar aqui para você um exemplo de um atendimento que eu tive real aqui em Brasília. Uma mulher me procurou falando assim, eu não consigo amar meus filhos. Ela falou, eu tenho 2 filhos e meus filhos são como se fossem 2 vasos bonitos que estão em cima da minha mesa. Tá lá, é legal, mas se cair e quebrar, ok, joga fora. Ela falou, e eu fico muito mal, porque eu, como mãe, não poderia ter esse pensamento. Ela falou, meus filhos viram para mim e falam, eu te amo, eu olho para eles e choro, porque eu não consigo falar eu te amo, porque eu não amo. Ela falou, não consigo ter esse sentimento pelos meus filhos. Ela falou, tem alguma coisa muito errada comigo, vamos resolver. Colocamos ela no estado de transe, iniciamos um processo de regressão. Essa mulher começa a trazer imagens, memórias dela com mais ou menos 3 anos de idade. E aí a mãe dela, chorando do lado dela, falando assim, filha, minha vida com seu pai é uma porcaria só que eu te amo tanto que eu prefiro estar vivendo aqui essa vida péssima do lado dele, mas ter vocês, do que ou ficar sem vocês ou estar com vocês sem poder dar uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida confortável. Ela falou, então é por amor que eu estou ficando aqui com vocês. Porque eu amo vocês demais. A mãe, obviamente, falou isso num momento total de desabafo. A mãe estava mal, estava chorando, estava chateada com a relação, mas chateada com a relação, ela viu o quanto ela amava os filhos e ela tinha que ficar ali. Falou isso para a criança, num momento de desabafo. A criança absorveu aquilo como, se eu amar meus filhos, eu não posso ser feliz. E desenvolveu uma programação. E isso ela tinha 3 anos de idade. Mas aquilo foi absorvido naquele momento e gerou uma programação que ela carregou para a vida, porque essa mulher hoje tinha uns 40 e poucos. Cara, e é um negócio que pegou, já estava com ela há 40 anos no HD dela ali. Sim, tá lá, é programação base. Programação que vem desse primeiro momento, dessa primeira infância. Que são programações que a gente muitas vezes leva para a vida toda. A nossa própria língua nativa vem desse momento inicial de programação. Sim. E aí ela carrega aquilo, entendendo até que era algo... Obviamente ela não tinha essa noção da origem, mas ela entendia que era um comportamento que era indesejado, que não era bom, tanto que ela buscou tratamento para isso. Mas, para você ter uma ideia, o jeito que esse momento inicial, onde você é uma esponjinha, você está trazendo tudo e muitas vezes trazendo interpretações de forma até negativa. Então, eu até falo, quando eu estou com um cliente na minha frente, falo assim, ó, a gente vai buscar traumas, a gente vai... Muitas vezes eu falo, esse trauma não é um acidente, esse trauma não é uma coisa pesadona que aconteceu na sua frente. Esse trauma pode ser você que estava brincando ali no chão da sala e viu um acidente na televisão. Pode ser você que estava ali no seu quarto e escutou uma briga dos seus pais. Isso gera trauma. Isso vai gerar esses eventos que vão gerar esses padrões. Então, a gente também tem que entender que não necessariamente esses eventos causadores são coisas hollywoodianas que tem que acontecer. Pode ser uma palavrinha colocada fora de lugar, que foi absorvida e interpretada de forma errônea. Cara, eu quero contar uma história para você e para vocês que estão assistindo também. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu gostava muito de ver filme de natureza e tudo. E lembro que eu vi um filme de tubarão. E aí o tubarão ataca, não sei o quê. E sempre tem aquele misticismo. Já tinha passado o filme Tubarão, né? Aquele Jaws, aquele filme antigão. Passava na Globo, no SBT, enfim. Então ficou aquele negócio ali. Tubarão é mau, ataca a pessoa. Beleza.
Aí eu lembro que eu tava viajando, cara, pro Rio de Janeiro e tava numa piscina, de manhã, assim, um solzão rachando. Falei, vou pra piscina, pá, pula, já sabia nadar na época. Aí tem uma parte da piscina que era tipo uma banheirinha, assim, uma parte tipo como se fosse um ofurô, vamos dizer assim, um anexo da piscina. Aí eu tava brincando naquela parte rasinha, aí eu mergulhei, e quando eu mergulhei, eu olhei pra fenda que leva pra parte funda da piscina. E imaginei que naquela fenda tava vindo um tubarão. Só imaginei. Aí eu levantei a cabeça da água, olhei assim. Cara, eu tinha certeza que tinha um tubarão naquela piscina. E aí foi nisso. Aí eu levantei devagarzinho da piscina, fui andando, me botei a toalha, fui pro quarto lá do hotel. Cara, você acredita que depois disso, eu acho que eu desenvolvi a minha talassofobia? Eu tenho muito medo de água do que eu não enxergo fundo. A gente vai falar sobre isso também, medos, fobias e tudo. E eu acho que eu desenvolvi a partir dessa cena. Hoje, eu faço natação, né? Eu tenho 38 anos, mas isso me seguiu por uns 30 anos. Até pouco tempo atrás, eu tinha medo de fazer piscina. Eu não entrava na piscina sozinho. Tinha que ter umas 2, 3 pessoas ali fazendo um volume para, beleza, é seguro entrar na piscina. Você vê o nível de programação que entrou. E foi uma cena de 5 segundos que eu imaginei. Não é isso? É isso, são coisinhas pequenas que você pode trazer e gerar essa programação. São coisas, muitas vezes, que você até entenderia como irrelevantes. E muitas vezes, Yuri, no próprio tratamento, quando a gente traz isso à tona, muitas vezes o tratamento é muito mais rápido até do que a pessoa espera, porque muitas vezes a pessoa traz o problema à tona e começa a rir. E fala assim, cara, eu não acredito que é isso. Porque hoje a maturidade dela, o nível de maturidade, vai olhar e vai pensar, putz, é isso? É porque meu irmão não queria me entregar um brinquedo? Sabe? Tipo, que besteira. Obviamente essa besteira, para ele hoje, com a idade que ele tem, naquele momento era traumático, naquele momento era gigante, naquele momento era o maior dos problemas. Fazia muito sentido. Fazia muito sentido para ele. Hoje em dia, ele pensou naquilo e falou, putz, ridículo isso. E só por ter essa noção, o problema já foi embora. Por quê? Porque ele conseguiu trazer isso para o consciente, ele conseguiu perceber o que é aquilo e só com a maturidade dele, aquilo se desfez.